Os golpes que desferi não foram demasiado limpos, mas diria espetaculares, a ponto dos colegas do Careca fugirem vendo do que era capaz a espada de um bruxo. Não a entendi, Iola? Preciso ter essa conversa com você. Preciso mesmo. Onde parei? Ah, sim, em minha primeira boa ação. Saiba, Iola, que em Caem Morhen viviam me enfiando na cabeça que eu não deveria me meter em situações desse tipo, que as evitasse a todo custo, que não bancasse um cavaleiro andante nem tivesse a pretensão de substituir os verdadeiros guardiões da lei. Minha função não deveria ser a de me exibir, mas de executar as tarefas para as quais seria contratada em troca de uma remuneração. E o que fiz? Mal havia percorrido 50 milhas do sopé das montanhas, fui me meter em algo que não me dizia respeito. E sabe por quê? Queria que a garota beijasse as mãos de seu salvador, enquanto seu pai lhe agradecia de joelhos. E o que se passou, na verdade? O pai fugiu com os desertores, e a menina, sobre quem caiu a maior parte do sangue do Careca, teve um acesso de vômito e de histeria, e desmaiou de pavor quando me aproximei dela. A partir daquela experiência, tenho evitado envolver-me em tais tipos de situação. Passei a fazer aquilo para o qual fui treinado. Logo aprendi como fazê-lo. Cavalgava até a cerca dos vilarejos ou paliçadas das cidades e ficava aguardando. Se as pessoas cuspiam em mim, xingavam-me ou atiravam-me pedras, eu ia embora. No entanto, se alguém vinha a meu encontro e me requisitava um serviço, eu o executava. Visitava cidades e fortalezas, buscava proclamações afixadas em postes nos cruzamentos das estradas, procurava anúncios tais como precisa-se urgentemente de um bruxo. Além disso, era muito comum encontrar um local sagrado, uma masmorra, uma necrópole ou ruína, um barranco numa floresta ou uma gruta nas montanhas com muitos ossos e fedor de carcaça. E também havia seres que viviam exclusivamente para matar, por fome, por prazer, por causa de um desejo doentio de alguém ou por outros motivos. Mantícoras, serpes, núbilos, zicopteras, quimeras, leixes, vampiros, glous, lobisomens, escorpiões gigantes, estriges, tragarças, quiquimoras, whippers. Aí eu os enfrentava com golpes de espada, e depois via medo e nojo nos olhos dos que me pagavam por tais serviços. Erros? É claro que cometi, mas sempre me mantive fiel às regras. Não agia um código. Volta e meia usava o código como justificativa. As pessoas apreciam isso. Quem possui um código e seguia por ele é mais respeitado e levado a sério. Não existe código. Nunca foi elaborado um código de bruxos. Simplesmente inventei um, ao qual sempre me mantive fiel. Bem, nem sempre, porque em certas ocasiões não havia possibilidade de dúvida. Momentos em que tinha de dizer a mim mesmo: o que tenho a ver com isto? Este assunto não me compete, sou um bruxo. Situações em que precisava ouvir a voz da razão, dar ouvidos ao que me ditava a experiência, ao que me dizia o instinto, nem que fosse o mais comezinho de todos, o medo. E eu devia ter ouvido a voz da razão naquela circunstância. Mas não ouvi. Achei que estava escolhendo o mal menor. O mal menor. Sou Geralt de Rivia, também conhecido como Carniceiro de Blaviken. Não, Iola, não toque em minha mão. O contato poderá despertar em você. Você poderá ver. E não quero que você veja. Não quero saber. Conheço o meu destino que me faz gerar como um peão. Meu destino? Ele me acompanha passo a passo, mas nunca olho para trás. Hesitações? Sim, e acredito que nem que as percebe. O que me levou a agir daquela maneira em Sintra? Como pude correr tão estupidamente o risco de tais proporções? Não, 1000 vezes não. Nunca olho para trás. E no que se refere a Sintra, jamais pisarei lá novamente. Vou evitar Sintra como se fosse a peste. Não retornarei àquele lugar. Segundo meus cálculos, a criança deve ter nascido em maio, perto da festa de Beltane. Se for isso mesmo, então estaremos diante de uma interessante coincidência, porque Yennefer também nasceu em Beltane. Vamos embora, Iola, já está escurecendo. Agradeço-lhe por ter conversado comigo. Muito obrigado, Iola. Não tenho nada, estou bem, muito bem. Uma questão de preço.
O bruxo tinha uma faca encostada na garganta. Estava mergulhado em água ensaboada, com a parte de trás da cabeça apoiada na borda escorregadia da banheira de madeira. Sentia nos lábios o amargo gosto de sabão. A faca, com o gume embotado de fazer dó, deslizava dolorosamente sobre seu pomo de Adão, subindo na direção do queixo. O barbeiro, com a expressão de um artista consciente de estar realizando uma obra-prima, deu mais uma raspadela, só para finalizar, e lhe secou o rosto com um pano de linho embebido em algo que poderia ser loção à base de Angélica. Geralt levantou-se, permitiu que um criado derramasse sobre ele a água de um balde, sacudiu-se e saiu da banheira, deixando marcas de pés molhados no piso de tijolos. Eis uma toalha, senhor, ofereceu o pajem, observando o medalhão com curiosidade. Obrigado. E aqui estão seus trajes, falou Axel. Camisa, cuecas, calças, túnica e as botas. O senhor pensou em tudo, Castelão. Mas será que não posso ir com minhas botas mesmo? Não. Cerveja? Com prazer. Geralt vestia-se devagar. O contato com a áspera e desconfortável roupa que não era sua estragava o bom humor que adquirira no prolongado banho em água quente. Castelão, às suas ordens, senhor Geralt. O senhor não sabe de que se trata? Por que precisam de mim? É um assunto que não me diz respeito, respondeu Axel, olhando de soslaio para os pajens. Minha obrigação é vesti-lo. Disfarçar, o senhor quer dizer. E conduzi-lo à rainha, para o banquete. Vista a túnica, senhor Geralt, e esconda por baixo dela seu medalhão de bruxo. Onde está o punhal que deixei aqui? Está guardado em um lugar seguro, assim como suas 2 espadas e demais pertences. Ao lugar que o senhor vai, não se permitem armas. O bruxo deu de ombros, vestindo a apertada túnica purpúrea. O que é isto? Perguntou apontando para um emblema bordado na frente da túnica. Foi bom o senhor ter perguntado, disse Axel. Quase me esqueci. No banquete, o senhor será Sua Excelência Ravix do Quatro Corne, como convidado de honra. Sentar-se-á à direita da rainha, pois tal é seu desejo. Quanto a este emblema, é seu brasão, um urso negro de pé sobre as patas traseiras num campo dourado, com uma jovem de vestido azul celeste e cabelos soltos sentada sobre seus ombros. O senhor deve memorizá-lo, pois um dos convivas poderá ter a mania de estudar heráldica, algo que ocorre com frequência. É lógico que vou memorizar, respondeu Geralt com a expressão muito séria. E quanto a Quatro Corne? Fica longe daqui? Suficientemente longe. O senhor está pronto? Podemos ir? Podemos. Mas antes me diga ainda, senhor Axel, qual é o motivo para esse banquete? A princesa Pavetta vai fazer 15 anos. De acordo com a tradição, vieram vários pretendentes à sua mão. A rainha Calante deseja casá-la com alguém de Skellige. Uma aliança com os ilhéus seria muito vantajosa para nós. Por que exatamente eles? Porque eles não atacam com a mesma intensidade aqueles com os quais mantêm a aliança. Excelente razão, mas não a única. Em Cintra, senhor Geralt, a tradição reza que o reino só pode ser governado por representantes do sexo masculino. Nosso rei, Roegner, morreu recentemente de peste e a rainha não pensa em se casar de novo. Dona Calante é uma mulher inteligente e justa, mas um rei é um rei. Quem se casar com a princesa se sentará no trono de Cintra. Seria ótimo se fosse um homem com H maiúsculo, e homens assim têm de ser procurados nas ilhas. Os ilhéus são valentes e duros. Mas vamos, está na hora. Ao passarem por uma galeria que cercava o pátio interno, Geralt parou e olhou em volta. Castelão, disse em voz baixa, estamos sozinhos. Diga-me o motivo pelo qual a rainha precisa dos serviços de um bruxo. O senhor deve ter uma ideia. Afinal, quem poderá saber senão o senhor? Pelos mesmos motivos que todo mundo, respondeu Axel. Cintra é um país como qualquer outro. Temos aqui lobisomens e basiliscos, e basta procurar bem para encontrar mantícoras. Portanto, um bruxo poderá vir a ser útil.
Não me enrole, Castelão. Estou perguntando para que a rainha precisa de um bruxo no banquete, ainda mais vestido de urso azul com cabelos soltos. Axo também olhou em volta, chegando a se inclinar sobre a balaustrada da galeria. Algo ruim está acontecendo, Sr. Geralt, sussurrou. No castelo, alguma coisa está assustando as pessoas. O quê? E o que poderia assustar as pessoas a não ser um monstro? Dizem que ele é pequeno, encurvado e cheio de espinhos, como um ouriço. Anda pelo castelo à noite, arrastando correntes e gemendo pelos aposentos. O senhor o viu? Não, respondeu Axo, dando uma cusparada, e não desejo vê-lo. E o senhor está dizendo, prezado Castelão, não faz sentido, falou o bruxo fazendo uma careta de desagrado. Estamos indo a um banquete de noivado. E o que se espera de mim? Que eu fique prestando atenção para que um corcunda não saia de debaixo da mesa e comece a gemer? E isso sem dispor sequer de uma arma e vestido como um palhaço? Ora, senhor Axo, há algo errado nessa história. Pois pense o que quiser, resmungou o Castelão. Disseram-me para não lhe contar nada. O senhor me perguntou e eu resolvi responder. E o que o senhor faz? Diz que estou falando bobagens. Não muito gentil da sua parte. Perdoe-me, Castelão. Não tive a mínima intenção de ofendê-lo. É que simplesmente fiquei surpreso. Então pare com isso, respondeu Axo, ainda aborrecido. O senhor não está aqui para ficar surpreso. E vou lhe dar um conselho, senhor bruxo. Se a rainha lhe ordenar tirar a roupa e ficar nu, pintar o traseiro de azul e pendurar-se no teto de cabeça para baixo como se fosse um candelabro, faça isso sem se surpreender nem hesitar. Senão, o senhor poderá se defrontar com uma série de dissabores. Entendeu? Entendi. Vamos, senhor Axo. Independentemente do que aconteça, aquele banho abriu meu apetite. Afora o banal cumprimento protocolar, no qual o chamou de Senhor de Quatro Corne, a rainha Calante não trocou com o bruxo uma palavra sequer. O banquete ainda não começara, e os comensais foram chegando, cada um deles anunciado pela possante voz do arauto. A enorme mesa retangular podia acomodar mais de 40 convivas. O centro da cabeceira era ocupado por Calante, sentado num trono de grande espaldar, com Geralt à direita e um bardo grisalho com um alaúde, chamado Drogodar à esquerda. As outras duas cadeiras à esquerda da rainha continuavam vazias. Ao longo da parte mais comprida da mesa, à direita de Geralt, acomodaram-se o castelão, Axo, um voivoda de nome complicado e difícil de guardar, e os convidados do príncipe de Atre, o soturno e calado cavaleiro Raifan e seu tutelado, o jovem e bochechudo príncipe Windham, de 12 anos, um dos pretendentes à mão da princesa. Mais adiante estavam os multicoloridos guerreiros de Sintra e vassalos das redondezas. O barão Elenbert de Tig, anunciou o arauto. Cucudalec, murmurou Calante, dando uma cotovelada em Drogodar. Vejo que vamos nos divertir. O magro, bigodudo e ricamente vestido cavaleiro fez uma profunda reverência, mas os olhos alegres e vivos, bem como o sorriso nos lábios, desmentiam qualquer subserviência. Seja bem-vindo, senhor Cucudalec, falou a rainha em tom cerimonioso. Pelo visto, o barão era mais conhecido pelo apelido do que pelo nome da família. Estou feliz por ter vindo, e eu por ter sido convidado, declarou Cucudalec suspirando. Com a permissão de Vossa Majestade, darei uma espiada na princesa. É muito triste viver só e abandonado. Pare com isso, senhor Cucudalec, respondeu Calante, sorrindo maliciosamente e enrolando a ponta de um de seus cachos no dedo. Sabemos muito bem que é casado. Resmungou o barão. Vossa Majestade sabe como minha esposa é fraquinha e delicada. E com a epidemia de varíola que se alastra por aqui, sou capaz de apostar meu cinturão e minha espada contra um par de luvas furadas que estarei de luta em menos de um ano. Você é um coitado, Cucudalec, mas também um sortudo, disse Calante com um sorriso. Sua esposa realmente é muito fraquinha. Disseram-nos que na última festa da colheita, ela o flagrou com uma camponesa no monte de feno
e correu com um forcado atrás de você por mais de 1 milha, mas não conseguiu alcançá-lo. Alimente-a melhor, seja mais carinhoso com ela e proteja suas costas do frio à noite, e você verá que em menos de 1 ano estará ótima. Cucudaleque adotou um ar triste, porém não muito convincente. Compreendi a indireta. Apesar disso, posso participar do banquete? É lógico que sim, barão. A delegação de Skellige, gritou o arauto já bastante rouco. 4 ilhéus vestidos com brilhantes casacos forrados de pele de foca e cingidos por faixas de lã quadriculadas adentraram o salão com passos firmes e másculos. Liderava-os um vigoroso guerreiro de tez morena e nariz aquilino, acompanhado de um jovem de ombros largos e rebelde cabeleira ruiva. Todos se inclinaram diante da rainha. É uma grande honra para mim, falou Calante, levemente enrubescida. Saudar de novo, em meu castelo, cavaleiro tão nobre quanto Einstein de Skellige. Não fosse do conhecimento público sua aversão a casamento, regozijar-me-ia com a possibilidade de ter vindo aqui para pedir a mão de minha paveta. Teria a solidão finalmente perturbado o nobre senhor? Por mais de uma vez, bela Calante, respondeu o moreno Liel, erguendo para a rainha os olhos brilhantes. No entanto, minha vida é demasiadamente perigosa para que eu possa pensar numa ligação duradoura. Não fosse isso, Paveta tem ainda uma garotinha, um botão de flor que ainda não desabrochou. Mas o que, cavaleiro? Filho de peixe, peixinho é, sorriu Einstein, mostrando os dentes brancos brilhantes. Basta olhar para Vossa Majestade para saber quão bela será a princesa quando atingir a idade que fará um guerreiro feliz. Assim, a sua mão deve aspirar aos mais jovens, como o sobrinho de nosso rei Bran, o Duque Krachen-Kreit, que veio para cá exatamente com esse intuito. Krachen inclinou a cabeça ruiva e ajoelhou-se sobre um joelho diante da rainha. E quem mais trouxe consigo este? Um robusto e atarrancado homem com uma barba que mais parecia uma vassoura e uma magricela com uma gaita de folhas às costas, inclinaram-se respeitosamente e se ajoelharam ao lado de Krachen-Kreit. Eis nosso valoroso druida, Mizoor, que assim como eu, é amigo e conselheiro do rei, Bran, e este é Dragdandru, nosso famoso bardo. Além deles, 30 marinheiros de Skellige, e aguardam no pátio, nutrindo a esperança de ver, mesmo que de relance e de uma janela, a deslumbrante Calante de Sintra. Sentem-se, distintos convivas. O senhor, aqui, sente-se aqui. Ele se acomodou num dos lugares vagos na cabeceira da mesa, separado da rainha apenas por uma cadeira vazia e ocupada por Drogodar. Os demais ilhéus sentaram-se juntos do lado esquerdo da mesa, entre o marechal Vicegerd e os 3 filhos do soberano de Strept, Murmur, Vilaz e Lugamonte. Praticamente todos já chegaram, disse a rainha, inclinando-se para o marechal. Podemos começar, Vicegerd. O marechal bateu palmas, e pajens carregando travessas e cântaros encaminharam-se até a mesa, entre murmúrios de aprovação dos convivas. O marechal bateu palmas, e pajens carregando travessas e cântaros encaminharam-se para todos os lados. Calante quase não comia, cutucando indolentemente com um garfo de prata as iguarias servidas. Drogodar, depois de engolir algo com sofreguidão, dedilhava o alaúde. Em compensação, os outros comensais, sobretudo o Krachen-Kreit, atacavam leitões assados, aves, peixes e moluscos. Raifan de Atre repreendeu severamente o jovem príncipe Windan, a ponto de dar-lhe um tapa na mão, quando ele tentava alcançar uma jarra de cidra. Cucudaleque, parando de roer um osso, alegrou seus vizinhos com a perfeita imitação do grito de uma tartaruga dos charcos. O ambiente foi ficando cada vez mais alegre e os primeiros brindes cada vez menos coerentes. Calante ajeitou o diadema de ouro sobre os cachos dos cabelos levemente agrisalhados e virou-se para Geralt, que naquele momento estava ocupado em quebrar a carapaça de um enorme caranguejo vermelho. E então, bruxo,
Os convívios estão fazendo tamanha algazarra que podemos trocar discretamente algumas palavras. Comecemos por gentilezas. Alegro-me por tê-lo conhecido. A alegria é recíproca, majestade. Agora, após as gentilezas, passamos a assuntos concretos. Tenho um trabalho para você. Foi o que imaginei. É muito raro eu ser convidado para um banquete por pura simpatia. Talvez por você não ser um convívio interessante à mesa. Ou será que há outro motivo? Sim, há. E qual é? Somente poderei dizê-lo depois que Vossa Majestade me revelar o trabalho que tem em mente para mim. Geralt, falou a rainha, tocando com os dedos num colar de esmeraldas, cuja pedra menor tinha o tamanho de um besouro primaveril. Que tipo de trabalho você acha que se pode ter para um bruxo? Cavar um poço? Tapar um buraco no telhado? Tecer uma tapeçaria representando todas as posições que o rei Vridank e a bela Cerro testaram durante a lua de mel? Você, melhor do que ninguém, deve saber do que se trata sua profissão. É verdade. E agora posso dizer o que imagino que seja. Estou curiosa. Imagino que Vossa Majestade, assim como muitos outros, está confundindo minha profissão com outra totalmente diversa. Não diga, murmurou Calante, que, inclinada displicentemente na direção de Drogodar e seu alaúde, parecia estar ausente e mergulhada em profundos pensamentos. E quem seriam esses muitos outros com os quais você teve a bondade de me comparar em ignorância? E que profissão tais ignorantes estariam confundindo com a sua? Majestade, respondeu calmamente Geralt, pelo caminho até Cintra, tive a oportunidade de me encontrar com camponeses, negociantes, gnomos caseiros, caldeireiros e lenhadores. Falaram de uma tragaça que habita nessas florestas, numa casa sustentada por uma base trípode de patas de galinha, de uma quimera que se aninha nas montanhas, de zigopteras e de escolepidamarfos. Disseram que, caso se procurasse com afinco, não seria de todo impossível encontrar uma mantícora, uma porção de tarefas que um bruxo poderia executar sem a necessidade de se fantasiar com plumas e brasões. Você não respondeu à minha pergunta. Não tenho dúvida de que uma aliança com Skellige, por meio de um casamento com sua filha, seja de fundamental importância para Cintra. Também é possível que haja intrigantes dispostos a impedir isso, que mereceriam uma lição, sem um envolvimento específico de Vossa Majestade. Assim, a melhor solução seria que tal lição lhes fosse aplicada pelo desconhecido Senhor de Quatro Corne, que logo em seguida desapareceria de cena. E agora vou responder a sua pergunta. Vossa Majestade confunde minha profissão com a de um assassino de aluguel, e os muitos outros a que me referi são os que detêm poder. Não é a primeira vez que chamam a uma corte e na qual falam de problemas que demandam rápidos golpes de espada. No entanto, nunca matei seres humanos em troca de dinheiro, independentemente da causa, boa ou má, e nunca farei. A animação em torno da mesa aumentava na razão direta em que o conteúdo dos jarros de cerveja diminuía. O ruivo, Kratin-Crate, encontrou uma audiência simpática à sua descrição da Batalha de Twint. No mapa que havia desenhado no tampo da mesa com auxílio de um osso com restos de carne embebido em molho, expunha aos gritos o plano estratégico do confronto. Cucudalek, fazendo jus ao apelido, cacarejou repentinamente como uma galinha poedeira, despertando hilariedade entre os comensais e consternação entre os serviçais, convencidos de que a ave burlara toda a vigilância e conseguira entrar no salão. Pelo visto, o destino castigou-me com um bruxo demasiadamente perspicaz, sorriu Calante, mas seus olhos estavam semicerrados e furiosos. Um bruxo que, sem uma sombra de respeito ou mesmo de simples cortesia e boa educação, desmascara minhas intrigas e meus planos mais nefastos. Mas quem sabe se o fascínio de minha beleza e o charme de minha personalidade não tenham toldado sua mente. Nunca mais faça isso, Geralt. Não se dirija dessa maneira àqueles que detêm poder. A maioria não esqueceria suas palavras.
Você conhece os reis suficientemente para saber que dispõem de recursos e meios mais terríveis, como punhais, venenos, masmorras, ferros em brasa, são dezenas ou até milhares de formas pelas quais eles costumam vingar-se dos que ousam ferir-lhes o orgulho. E você nem pode imaginar, Geralt, como é fácil ferir o orgulho de um governante. Poucos são capazes de tolerar palavras do tipo não, não farei ou nunca. E isso não é tudo. Basta que você interrompa um deles quando estiver falando, ou simplesmente faça um comentário qualquer.